jamais imaginei que eu terminaria esse livro me sentindo assim. Olá, pessoas lindas, meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta a ver o canal. Um dos meus lindos livros recebidos da Companhia das Letras foi Espadas Cruzadas, da autora australiana Freya Marske. Lançado pela editora seguinte, com tradução de Vitor Martins, essa promete ser uma romantasia mais 18. E nessa história aqui eu conheci Matt, que está designado a se casar com Sophie. Isso porque a casa dele, né, a família dele, o nome da família dele, que tem são designações de casas, né, que é a casa Jai, está em estado de falência. Por causa disso, ele precisa fazer esse casamento arranjado e, para um casamento, sempre precisa de um padrinho que também é duelista. E ele precisa ainda mais porque Sophie tem um admirador que todo mundo sabe quem é, e ao que parece ela também gosta dele. Então é bem provável que Matt seja desafiado nesse casamento. Por conta disso, ele vai precisar da ajuda de Luca, que é quem ele vai contratar como seu padrinho para defendê-lo caso aconteça de o carinha lá que gosta de Sophie chegue e desafie ele para um duelo. Aí você pergunta, tá, mas por que o próprio Matt não faz isso por si só, tem que contratar alguém? Porque Matt não sabe nem empunhar uma espada. Ele sabe resolver outras coisas burocráticas aí, né, de financeiro e organizações de todo o trabalho, mas empunhar a espada não é o forte dele. E Luca se compromete a ajudar Matt em toda essa situação de ter que defendê-lo, né, se for necessário, mas para além disso, ele também vai ensinar Matt a como duelar. E nessa questão de aulinhas de espadas, eles vão acabar se aproximando bastante, ficando amigos e, consequentemente, Luca também quer ajudar Matt a entender o porquê que está acontecendo toda essa situação de quase falência. E lendo essa premissa do livro, com essa capa belíssima, além desse nome muito à la quinta série do Brasil, eu fiquei com muita vontade de ler essa história. É por isso que eu li e vim contar pra vocês o que foi que eu achei dela e o que vocês podem esperar. Ah, e se por acaso você for uma pessoa nova aqui neste canal, não se preocupe porque eu sempre falo dos livros aqui sem dar nenhum spoiler. Isso só acontece se eu estiver fazendo um vídeo mais direcionado sobre alguma coisa, como no caso do vídeo que eu fiz sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E aí foi um vídeo bem grandão, e eu avisei no começo do vídeo também que ele teria spoiler. Belezinha então? Então já se inscreve aqui no canal agora mesmo para você não perder os próximos vídeos que vierem por aí e ativa o sininho de notificações para você sempre ser avisado. Bom, quando eu vi o nome do livro, Espadas Cruzadas, e é um romance aqueleano, eu já olhei para ele e fiz, quero. Já estava interessada e fiquei ainda mais quando eu vi que era um romance mais 18, inclusive tem escrito aqui atrás, ó. Recomendado mais 18. Gosto muito quando editoras fazem isso. Então eu fiquei bem empolgada pensando em tudo que poderia vir. Só que aí eu esqueci de uma coisa extremamente vital para mim, que é... eu gosto de ler livros que tenham cenas hot, mas depende do livro. Mas enfim, tô me adiantando demais. Vou chegar lá. O livro começa já nos apresentando os personagens Matt e Luca, que se conhecem já nesse início do livro, tendo uma situaçãozinha assim um pouco conflituosa. Eu inclusive gostei muito disso, de já mostrar eles se conhecendo desde o começo e mostrando essa interação dos dois. E desde essa primeira interação dos dois, a gente já vê uma química maravilhosa entre eles. Eles já se olham, já tentam não flertar ao mesmo tempo que estão flertando, meio que sem querer. Mas é muito legal essa interação deles, mesmo que em meio ao caos, assim, a gente fica levemente irritada com o que tá acontecendo. É bem legal essa primeira interação e esse quase flerte inicial e essa química pulando. A tensão, né, entre os dois é bem legal e isso estimula a gente a se apaixonar pelo casal, que ainda nem é casal. E a gente já se apaixona mesmo sem saber exatamente como que isso vai funcionar. Afinal, a gente sabe, já desde esse primeiro momento, além da sinopse, né, que Matt está noivo de Sophie e ele vai se casar com ela. É meio que uma coisa certa, ele tem que se casar com ela. A família dele depende disso. Um tempo depois desse encontro, a gente vê Luca sendo contratado por Matt para ser o padrinho dele. Tem toda uma situação, né? E aí ele acaba tendo que contratar ele. E para além disso, firmando um acordo de que Luca tem que ensinar Matt a duelar. Aproveitando agora para falar um pouco dos personagens, Luca é um personagem muito interessante. Ele tem uma vibe toda de durão, assim, para tentar proteger as coisas que ele sente e os seus segredos também, porque Luca tem alguns bastante
Porque o Luca tem segredos que ele não conta nem pra gente, fica só remoendo dentro dele, e aí futuramente a gente vai, né, saber um pouco mais, mas logo quando a gente vai vendo e conhecendo ele, a gente sabe que ele tem esses segredos que perturbam o coraçãozinho dele, a cabeça dele, principalmente quando vai passando o tempo e ele vai conhecendo a cada vez mais Matt e se aproximando de Matt. E Matt também é um personagem maravilhoso que, assim como o Luca, tem os seus próprios segredos, os seus próprios medos, as suas próprias inseguranças, mesmo tentando se fazer bem de seguro de si, tá meio que bem longe disso acontecer, principalmente porque ele tem a responsabilidade de tomar conta, né, da casa dele, da família dele. Mas ele é um só. E a gente vê bem o quanto o Matt tem essa questão da responsabilidade de cuidar da família para si, de forma bem intensa, com ele tendo que se casar com Sophie por obrigação, por necessidade. Matt está disposto a cumprir isso porque ele sabe que é sua responsabilidade e ele não vê isso também como 100% um grande problema, porque além de ser sua responsabilidade, ele sente que Sophie é uma pessoa que ele pode vir a se apaixonar em algum momento. Isso pode ser bem possível porque Sophie é maravilhosa, inclusive que personagem encantadora. Adorei Sophie. Ela não aparece muito, assim, não tem tanto destaque, mas ela é uma personagem importante aqui. Afinal, ela é a noiva de Matt e ela é bem maravilhosinha. E sim, Matt pode se apaixonar por ela, né, nesse processo, porque Matt é multi. Aqui nós temos um relacionamento aquileano. Matt é multi e Luca é gay. Eu esqueci o nome dele. Matt é multi e Luca é gay. E não, nomes não são falados aqui porque o contexto que se passa essa história é outro, assim. Aqui a gente tem um lugar fictício, além de ser um lugar fictício. O jeitinho que as coisas funcionam dá pra entender que é uma história que se passa pensando na nossa realidade, meio que no passado. Não tem os acessos tecnológicos que se tem hoje, né? É uma sociedade que é um lugar pequeno, com algumas vilas, né? Alguns grupos em cada lugar. E aí eles vão se ajudando e vendendo as coisas, né? A família de Matt, inclusive, trabalha com lã. E aí tem outras casas que trabalham com outros tipos de tecidos. Então, por esse contexto, não se fala de sexualidades aqui, mas a gente entende pelo contexto que foi apresentado. É só interpretar. Então vocês podem esperar ver nessa história diversidade de verdade incluída aqui. A gente já vê um pouco disso pela capa do livro quando a gente vê Matt, que é um personagem não branco e ele vem de uma família totalmente não branca. Falando em família, outra personagem que tem um destaque muito legal aqui é a irmã de Matt. Então a gente vê a relação desses irmãos e o quanto ela é encantadora. Nossa, eu amei ela desde a primeira vez que ela apareceu. Ela é forte, corajosa, observadora. Então aqui a gente tem diversidade étnica, a gente tem aquileanos, a gente tem sáficas. Inclusive, outra identidade que a gente tem aqui também são de pessoas trans. Mais uma vez, não é dito o nome, mas a gente entende pelo contexto do que é apresentado. Mas fica tudo muito bem explicado, não só por debaixo das linhas, porque não tá utilizando palavras. Tá muito bem explicado e muito bem claro que se refere a pessoas trans. Eu achei muito especial a forma como foi trazido aqui, porque inclui de maneira bonita, sem ser tão complexa, e a gente consegue ver quem se insere na história de forma assim muito legal, sabe? Então eu amei essas inserções. E eu queria fazer um comentário de uma outra coisa que eu lembrei agora, que não é tanto sobre isso das inclusões. É só sobre a questão desse livro ser uma romantasia. Aqui, inclusive, tem um blurb de Casey McKeeston, que é a autoria de Vermelho, Branco e Sangue Azul, falando Mars que escreve tudo o que ele deseja ler em uma romantasia. Mas eu fiquei confusa porque pra mim esse livro não é uma romantasia. Por que eu tô dizendo isso? Porque essa história, ela se passa num universo fictício, né? Mas não tem nenhum elemento fantasioso. A única coisa que tem aqui que a gente poderia talvez falar sobre isso, né, é em relação a que as pessoas aqui cultuam deuses diferentes. Elas cultuam deuses e deuses diferentes. Cada casa cultua um deus, uma deusa e tal. Então é a única coisa que eu vejo diferente aqui, mas tipo, isso não acontece no mundo real? Romantasia não seria a mistura de romance com fantasia, com foco maior no romance, num universo mágico? Aqui vai abordar romance, vai abordar política, mas eu não vi fantasia aqui. Eu tô sendo burra, gente? Comenta aqui para meus comentários, porque
pelo que eu sei de romantasia é isso, e isso me deixou um pouco confusa. E eu tô comentando sobre isso porque vocês podem estar esperando outra coisa, assim como eu também esperei. Mas esse não é um universo mágico, ele é um universo fictício, mas não tem elementos mágicos, nem tipo assim, um curandeiro, coisa assim, não tem. Bom, continuando. Eu gostei muito da forma da escrita da autora. Gostei de algumas explicações que ela deu sobre algumas coisas, como nesse caso de a gente entender que tem pessoas trans, tem sáficas, tem aquilianos, né? Eu gostei muito da explicação que ela trouxe em relação a essas coisas. E algumas outras coisinhas mais também. Gostei também da leveza da maioria dos diálogos, da forma como as coisas aconteciam, fazendo a gente entender o que estava acontecendo ali, sentindo as tensões de diversos tipos que existem. Mas infelizmente, para mim, isso foi até certo momento. Quando chegou em 48% do livro, nossa, que destreza! Começaram algumas passagens que eu particularmente achei muito longas. Tipo, umas explicações de umas coisas mais específicas, como por exemplo, a questão do trabalho da família de Matt com a Lan. Quando foi se explicar sobre isso, tipo, não é que ela não deveria explicar, mas eu achei que teve detalhamentos demais que não enriqueceram a história e só daria pra passar por cima, sabe? Dava pra ser trazido de outra forma. Eram passagens que poderiam ser menores e que não iam perder nada da história. Por causa disso, eu fui começando a perder o ritmo do livro. Eu fui perdendo, aí depois eu me encontrava um pouquinho mais, mas não tava mais a mesma empolgação que foi no começo. Eu comecei esse livro muito empolgada, até 48% dele. Liz, você tá dizendo que o livro é ruim por isso? Não, não tô dizendo. É só uma questão mais particular mesmo, porque assim, às vezes, essas explicações todas que eu achei ruim, você pode achar maravilhoso. Você pode amar o livro pelo mesmo motivo que eu não gostei dele, e vice-versa. É só que como esse vídeo é uma resenha do que foi que eu achei da história, para além do que vocês devem esperar dela, eu acho importante compartilhar sobre isso. E falando disso, deixa eu comentar sobre o Hot. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu não leio Hot de todo mundo. Não são todas as autorias que eu gosto de ler. Por quê? Porque Hot mal escrito me dá vergonha alheia. E eu odeio ter vergonha alheia quando eu tô lendo uma história. O Hot daqui é mal escrito? Não chego a dizer que ele é mal escrito. Eu não senti vergonha alheia, mas pra mim não teve tanta empolgação assim. Foi mais como ler uma receita de bolo. Fiquei levemente animadinha logo quando começou. Não era muito forte, mas aí tava legal. Só que chegou num momento. Meu Deus, que coisa. Como é que eu posso falar isso sem o YouTube derrubar meu vídeo? Depois de muitas insinuações e muitas tensões sexuelens, né, entre eles, que são maravilhosas, as tensões são incríveis, chegou o momento, né, dos finalmente. Nesses finalmente, o Malaquias deste querido visita as portas dos fundos deste querido. Aí, pelo contexto do que acontece, não existe nenhum tipo de proteção. Isso já me deixa levemente agoniada, né? Mas, pensando no contexto do livro, ok, a gente dava pra passar um pouco, né? Não é certo, mas dava pra passar. Só que, no dia seguinte de manhã, o querido, que teve as suas portas dos fundos visitadas na noite anterior, abocanhou o Malaquias do outro. Nossa, eu fiquei... Lice, por que que isso foi um problema? Porque ninguém tomou banho. Lice, mas eles não tomaram banho mesmo? Às vezes, tomou e só não falou na cena. Não, eles não tomaram banho. E eu digo isso porque depois desse momento, né? Desse momento da manhã, eles foram para uma bica, pegaram um paninho e se limparam nessa região que estava suja. Eles limparam apenas o tórax de manhã numa bica. E foi só isso. Antes de sair para viver o outro dia. Eu não sei se era para abraçar a cena pelo local, eu não sei se era uma coisa mais assim, bigzona. E aí, tipo, cada um com seus particulares, tá tudo bem. Eu preferia 1000 vezes que eles tivessem e se amaram a noite toda. Essa cena existindo ou não, não ia fazer diferença nenhuma no livro, então assim, eu pensei muito em que nota eu daria pra esse livro, porque logo no começo dele eu tava muito empolgada. Tanto é que eu fiz alguns vlogzinhos e eu postei aqui no Shorts e também lá no TikTok, né, sobre a leitura. Eu tava comentando sobre esse momento inicial da leitura.
coisa que eu comecei a fazer menos com o tempo. Então, por essa primeira parte, né, que eu tava bem empolgada lendo, eu daria 5 estrelas pra ele. Só que a gente não dá nota a um livro pensando apenas em uma parte, e sim nele todo, né? E eu insisti nesse livro justamente porque o início me empolgou muito. Mas aí chegou na parte mais lenta, de explicação demais, aí depois eu voltei a ficar empolgada, depois eu fiquei desempolgada com o Malaquias sujo, aí depois eu me empolguei de novo porque começou a rolar algumas coisinhas assim de investigação, aí depois eu desempolguei de novo porque eu achei ficar muito lento. E aí ele acabou no final com altas doses de fofura. Inclusive, gostei bastante desse finalzinho, achei bem legalzinho, assim, bem adorávelzinho. E é por esse final e pelo início empolgante que ele ficou com 3 estrelas. Porque, assim, ele é um livro ruim? Não, não é. Mas ele é desnecessariamente longo pro meu gosto. E lembrando, assim, que eu gosto de ler livro grande, tá? Eu sei que ultimamente eu tenho falado bastante sobre essa questão de esse livro é muito grande pro que ele deveria ser. Eu acho que ele é muito grande, eu acho que ele tem páginas demais. E eu gosto de livro grande, eu li livro bem maior que esse. Às vezes bem maior em menos dias até. É só que realmente aqui, pra mim, tem páginas demais necessariamente. Mas pelo menos a escrita é agradável e a tradução de Vitor Martins ficou bem legal. E você já leu Espadas Cruzadas? Se sim, comenta aqui o que você achou dessa história. Se não leu ainda e tem vontade de ler, não esquece de conferir o link que tá aqui na descrição, porque aí você pode clicar e lá adquirir o seu exemplar, ler e depois me contar o que foi que você achou dessa história. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito nesse canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.